Queridos, nós teremos nesses 4 domingos uma série de mensagens que começa hoje. E essa série de mensagens que o Senhor tocou no meu coração tem por tema ajustes para um ano novo abençoado. Ajustes para um ano novo abençoado. Serão 4 mensagens. Nós teremos uma primeira hoje sobre ajustando a nossa vida espiritual. Próximo domingo, ajustando a nossa vida financeira. No terceiro domingo, ajustando as nossas emoções. E no último domingo, ajustando os nossos relacionamentos. Então não perca, e depois você pode ir lá nas redes da igreja e dar uma olhada novamente e compartilhar com alguém essa bênção. Então hoje nós teremos a primeira mensagem dessa série, cujo tema vai ser ajustando nossa vida espiritual. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Leremos os versículos de 25 a 32. Mateus 14, de 25 a 32. E durante o tempo da mensagem, pedir a máxima atenção dos irmãos, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Se você pode, mais uma vez, em reverência ao Deus da palavra, coloque-se em pé, faremos uma leitura e uma oração logo em seguida. Mateus 14 está projetado, versículo 25 diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E no versículo 32 diz: quando entraram no barco, o vento cessou. Aleluia. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Que esta palavra, Deus, ela possa nesse momento ser semeada nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa nos preparar para que possamos entender e, Deus, viver esses ensinamentos. Que nesse momento, aqui nesse lugar, todos nós, ó Deus, possamos estar com o coração na Tua presença e no Teu altar, para ouvir tudo aquilo que o Senhor preparou para a nossa edificação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Ajustando a nossa vida espiritual. Estamos começando mais um ano. E hora, irmãos, de a gente começar a fazer um autoexame e perceber algumas coisas que não estão no devido lugar, que não estão funcionando como Deus quer, e começar a fazer ajustes. Eu quero começar dizendo 3 coisas importantes. 3 coisas importantes, irmãos. A primeira coisa delas é que o cuidado com a vida espiritual é a base de uma vida equilibrada. O cuidado com a vida espiritual é a base de uma vida equilibrada. Queridos, nós somos, escute só, nós somos um espírito
que possui uma alma, emoções, e que possui um corpo, matéria. Se você não cuida da tua vida espiritual, você nunca terá uma vida equilibrada. Você nunca terá uma vida equilibrada. Você terá muitas dificuldades. E como muitas pessoas negligenciam o cuidado com a vida espiritual, vivem de forma desequilibrada e não percebem o porquê. Mas uma segunda coisa eu quero dizer para os irmãos: a maioria das derrotas que sofremos na vida, não as sofreríamos se estivéssemos com a nossa vida espiritual ajustada. Você pode pegar 2023 que passou, olhar algumas situações que você viveu, algumas derrotas que você sofreu, você vai observar que algumas delas, você não teria sofrido essa derrota se tua vida espiritual estivesse ajustada. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mas uma terceira coisa, quando eu falo de ajustar a vida espiritual, é ajustar a tua relação com Deus. É ajustar a tua relação com Deus, não da forma como você quer, mas da forma como Deus exige. Ajustar a tua relação com Deus, porque quando estamos bem com Deus, é só aí de fato que estamos bem. Quando estamos bem com Deus. No texto que lemos no início, um texto muito conhecido, os discípulos estavam navegando em alto mar à noite. Jesus não estava no barco. E aí Jesus decide ir ao encontro dos discípulos, e algo sobrenatural está acontecendo, porque Jesus vai andando sobre as águas. O texto diz que quando eles olham a silhueta de alguém sobre as águas, eles não acreditam, eles ficam assustados, nunca tinham visto um fenômeno semelhante, e eles chegaram a achar que era um fantasma, ficaram abismados com aquilo. Mas depois, quando eles reconheceram que era Jesus, eles então estão impressionados com o feito. Pedro vai além do impacto, da impressão, e ele então fala para Jesus: Senhor, se és tu de fato, permita que eu faça a mesma coisa, que eu saia do barco e ande sobre as águas. Jesus diz para Pedro: venha, Pedro. Pedro sai do barco, diante dos olhos dos demais discípulos que estão estarrecidos com aquela cena. Pedro começa a andar sobre as águas, mas de repente Pedro começa a afundar. E se Jesus não estende a mão e socorre, naquele dia Pedro teria terminado a sua vida ali. Irmãos, aquele momento foi um momento de lições profundas. Pedro olhou o que Jesus estava fazendo, desejou fazer algo semelhante, achou que estava preparado, mas descobriu que não estava preparado espiritualmente para viver aquele momento. Hoje eu quero usar essa história para falar sobre o que é necessário para se ter uma vida espiritual ajustada. O que você, o que eu, que cada um de nós precisamos fazer à luz desse texto para termos uma vida espiritual ajustada. E que o Espírito Santo de Deus, falando com cada um de nós nessa noite, possa nos convencer e nos levar a adotar uma postura de ajustar a nossa vida espiritual
conforme a vontade do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar apenas de 3 coisas, grave bem, 3 coisas necessárias para uma vida espiritual ajustada. Se você conseguir, no ano de 2024, cumprir essas 3 coisas, você terá dado um passo enorme para ter a tua vida ajustada de acordo com a vontade do Senhor. A primeira coisa necessária para uma vida espiritual ajustada, de acordo com essa história, é a seguinte: nunca esqueça do que Jesus te falou. Nunca esqueça do que Jesus te falou. Você pode repetir comigo? Nunca esqueça do que Jesus te falou. Olha para a pessoa do lado e diga para ela: nunca esqueça do que Jesus te falou. Irmãos, nós temos dito aqui, mostrado, que o Senhor fala conosco o tempo todo. Quantas coisas Deus nos falou no ano de 2023. Mas o problema, irmãos, é que a gente esquece muito rápido. Jesus tinha acabado de falar com Pedro algo tremendo. E olha como rapidamente Pedro esqueceu. Tinha acabado de falar para Pedro. No versículo 27. Quando os discípulos estavam assustados, achando que era um fantasma, olha o que Jesus disse para os discípulos e para Pedro. Irmão, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. 3 palavras simples, Jesus havia acabado de falar: coragem, não tenham medo, sou eu. Depois de acabar de ouvir essas palavras de Jesus, Pedro se depara com uma situação, se depara com um problema, se depara com uma provação e esqueceu tudo. Ele esqueceu tudo. Irmãos, não fazia nem 10 minutos. Ele já não lembrava das palavras de Jesus. Mas isso é o que mais acontece conosco. Mas isso é o que mais acontece conosco ao longo do ano. Irmãos, nós precisamos ajustar isso. O Senhor não pode falar para nós as coisas, nos ensinando, nos alertando, e logo em seguida acontece uma situação, e você começa a agir como se nunca tivesse ouvido nada do Senhor acerca daquilo. Alguns irmãos parece que sofrem de uma enfermidade. Não existe nos códigos da medicina, mas uma enfermidade chamada amnésia espiritual. A gente sabe que amnésia esquece. Tem crente que tem amnésia seletiva. Ele esquece daquilo que Deus falou. E nós sabemos que tudo aquilo que Deus nos fala, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, Ele nos fala. Irmãos, o problema do povo de Deus não é falta de palavra, é falta de memória. Palavra não nos falta. Mas alguns parecem, acho que alguns vão entender aqui, aquelas câmeras de filmar que não tem cartão de memória, ela registra tudo. Na hora que você precisa, corre lá, não tem nada. Não tem nada. Olha aqui uma câmera aqui, ó.
Hã? De vez em quando está tendo um ensaio, uma coisa que o irmão nem percebe. O pastor está lá no celular olhando tudo. Hã? Uma reunião aqui. Não perceberam, não? Essa tem cartão de memória, tá? Mas, irmão, câmera de filmar sem cartão de memória, na hora está registrando tudo. Na hora está dando para você perceber tudo. Meia hora acontece a situação, vai lá pegar as imagens, não tem imagem. Irmão, ele ouve as mensagens, irmão, ele está no culto, Deus fala, ele glorifica, ele louva a Deus, ele sai daqui, chega em casa, se depara com um problema, irmão, ele não lembra mais do que Deus acabou de falar para ele. E nós não podemos continuar dessa maneira, porque tudo que Deus fala é para o nosso bem. É para uma necessidade que, se ainda não tivemos, vamos ter. Eu quero mostrar duas coisas. Duas coisas que nos fazem esquecer o que Jesus nos ensinou. Pastor, só são essas? Não. Eu quero me concentrar nessas duas. Porque no texto nós enxergamos essas duas. A primeira coisa que faz com que a gente esqueça daquilo que Deus nos falou é o medo. É o medo. Jesus acabou de falar, tinha acabado de orientar Pedro: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí Pedro desce do barco e começa a andar. E ele começa a ter medo. E o medo fez com que ele esquecesse tudo. O medo fez com que ele esquecesse tudo. Irmão, você está bem. Você ouviu a palavra de Deus e glorificou. Aí vem uma enfermidade grave. E você, por medo, esquece tudo. Vem um problema difícil, e o medo da gravidade, da complexidade do problema faz com que você esqueça tudo. Mas uma outra coisa, irmãos, que faz com que parece que a nossa memória, aquilo que o Senhor falou, se apague, é olhar para a direção errada na hora do medo. Pedro desceu do barco, começou a andar, o medo veio, e na hora do medo, Pedro olhou para a água, e ele começa a perceber os seus pés afundando na água. Na hora do medo, olhar para a direção errada. Ele não lembra mais de nada, ele não lembra do que Jesus falou, ele não lembra de pregação, ele não lembra de nenhum dos ensinamentos, ele só se vê afundando e ele fica apavorado. É curioso, com medo, o que ele deveria fazer era olhar para Jesus, mas ele começa a olhar para a água. E aquilo vai se transformando num pavor. Ele vai olhando para a direção errada. A Bíblia nos alerta quanto a isso. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tendo os olhos fitos em Jesus, em todos os momentos desse ano de 2024 que Deus nos concedeu, você deve manter os olhos fitos em Jesus, porque senão os problemas vão te consumir. O medo, o pavor, quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para a situação que nós não controlamos, irmãos, isso nos apavora. Quando eu estava estudando aqui para pregar, eu lembrei de uma situação, bem jovem ainda, solteiro,
Morei com os meus irmãos em uma casa que nosso pai comprou, ali nas proximidades de João Paulo, mas por um tempo eu morei sozinho nessa casa. E sozinho, eu não gostava de dormir no quarto, a televisão ficava na sala, e eu queria ouvir vozes, sentia muita saudade dos meus irmãos, dos meus pais. Eu dormia na sala. Mas há aquele tipo de casa que quando você tem a sala e já tem aqui a calçada e a rua. Tinha uma janela com uma grade. Eu armava a minha rede na sala, ficava assim na televisão, lendo alguma coisa, até que pegava no sono. Um dia, quando eu estava ali, adormeci, a luz ligada, a TV acesa, a janela aberta. E quando eu estava ali cochilando, faltou energia. Mas eu não percebi que faltou energia, estava dormindo. A rede ficava a meio metro da janela. De repente, de madrugada, eu acordo. E quando eu acordo, eu estava a meio metro da janela e olho um homem com as mãos erguidas. O medo foi tão grande que eu achei que o homem estava assim, eu achei que ele está. Eu enxerguei uma faca na mão do homem, eu digo, ele vai cravar. Irmão, o coração acelerou. E aí eu comecei a orar, ali, clamando ao Senhor. Quando eu orava, meu coração acalmava. Mas aí eu abri o olho e olhava para a janela. Aí pronto. O coração apavorava novamente. Eu digo, meu Deus, esse homem vai me matar. Aí eu orava e ia lá. E tempos. Na verdade, era um bêbado que passou, viu a janela aberta, ele escorou na janela lá. E ficou ali. Só que o medo, irmão, eu lá lembrava de bêbado, eu não sabia se eu estava fora da casa, se estava dentro, se o homem estava dentro e eu fora. Eu só sei como estava assim. E eu digo, vai. E era impressionante, eu lembro disso. Eu orava e meu coração ia acalmando. Eu abri o olho, olhava para o homem e meu coração. Demorou bastante tempo para que eu percebesse, porque ele falou alguma coisa e a voz embrulhada. E aí eu consegui enxergar que ele estava do lado de fora. Mas às vezes nós fazemos assim. Nós tiramos os olhos de Jesus, irmãos, e ficamos olhando na direção errada. E aí nós precisamos ter muito cuidado, porque isso faz com que nos esqueçamos das palavras do Senhor. Um dos teus grandes desafios esse ano, para que a tua vida esteja ajustada espiritualmente, é lembrar em todos os momentos daquilo que o Senhor tem te ensinado. Trazer à memória os ensinamentos do Senhor. Mas uma segunda coisa necessária para uma vida espiritual ajustada, meu irmão, é não perder o foco. Não perder o foco. Pedro estava calmo, consciente, ele tem um foco. Eu vou descer do barco, atendendo ao chamado do Senhor, e vou até Jesus. Ele desce. E ele está ali focado no seu objetivo. Mas olha o que o texto diz. Eu não sei se você percebeu sutilmente. Versículo 30. O texto diz, mas quando reparou o vento. Quando reparou o vento, ficou com medo, começando a afundar. Irmãos, uma coisa tirou a atenção de Pedro. Ele está bem, mas de repente ele começa a perceber o vento e ele perde o foco. E ao perder o foco, ele se perde completamente.
Uma das coisas que explica o fracasso dos nossos planos, muitas vezes, é que nós perdemos o foco facilmente. Perdemos o foco facilmente. Irmãos, nós estabelecemos alvos espirituais para nós. Eu tenho conversado com muitos irmãos, eu tenho louvado a Deus porque muitos estão motivados, cheios de planos. Pastor, eu tenho alvos, eu tenho um objetivo a atingir, eu tenho planos a realizar. Mas um dos problemas que nós enfrentamos, irmãos, é que com facilidade nós perdemos o foco. Surge um vento e daqui a pouco nós deixamos o foco de lado e estamos atrás do vento. E o ano vai passando. E você percebe que o teu sonho está cada vez mais distante, porque você perdeu o foco. Por isso muitos não conseguem atingir os alvos, as metas, os objetivos. Você começou bem, você estava andando bem, mas de repente você perdeu o foco. Agora Pedro, o foco dele não é mais chegar até Jesus, o foco é o vento. Olha o vento. E ele está se perdendo, e ele não está conseguindo atingir. Cuidado, porque duas coisas contribuem para a gente perder o foco facilmente. E é triste você observar alguns irmãos que estavam tão focados e agora estão perdidos, porque começaram a olhar para o vento. Duas coisas nos fazem perder o foco facilmente. A primeira delas é a distração do caminho. Pedro estava indo bem, de repente ele se distraiu com o vento. O texto diz: quando ele reparou o vento, foi só olhar para o vento. Presta atenção uma coisa: o inimigo é especialista em criar distrações para nós. Eu estava tão focado, eu estava tão... Mas de repente eu não percebi, comecei a olhar para outras coisas, e no final já não estava mais conseguindo as minhas metas, conseguindo os meus alvos. Pois é. Cuidado com essas distrações que ocorrem no caminho, porque o inimigo coloca situações e pessoas para nos distrair. O vento que tira o teu foco pode ser uma pessoa que surge na tua vida e que você não percebe, que de repente foi colocado para te distrair, para que você perdesse a direção. O vento que te tira o foco pode ser um problema, e você ficou tão concentrado naquele problema, tão concentrado naquela situação, e aquilo cresceu diante de você, e agora você não enxerga mais os teus alvos, as tuas metas, os teus objetivos, aquilo que o Senhor colocou como bênção para você alcançar. Cuidado com as distrações do caminho. Peça discernimento ao Senhor. Mas um outro tipo de distração, irmãos, um outro tipo de coisa que nos faz perder o foco é levar a sério a opinião de pessoas imaturas. Tem hora que nós damos atenção demais, irmãos, para coisas que não merecem a nossa menor atenção. Pedro era pescador. Durante muito tempo ele ouvia conversas de pescadores, aquelas histórias de coisas sobrenaturais que aconteciam no mar, de tragédias. E eu imagino que quando Pedro se distraiu e ele perdeu o foco,
Agora ele está ouvindo, está lembrando de todas aquelas coisas que ele ouvia no cais, quando estava limpando as redes com os seus amigos. E aquelas coisas estão tirando o foco de Pedro. Tem tanta gente perdendo o foco, irmão, por causa de bobagem. Muita gente está perdendo o foco hoje, porque vive dando atenção para pessoas que não conhecem, e tomando ensinamentos de lá, como se fosse verdade plena e absoluta. Está perdendo o foco, por causa dos profetas de internet. Tem gente que está perdendo o foco, crente perdendo o foco, por dar atenção a gente frustrada na igreja. O camarada é frustrado e está jogando em ti as frustrações dele. Você está parando para dar ouvido nisso, está perdendo o foco. E quando você diz, meu irmão, deixe isso de lado, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos uma meta. Queridos, das nossas lutas esse ano é não permitir que nada tire o nosso foco. Todos os dias nós temos um alvo a atingir, e nada pode nos atrapalhar, nada pode nos impedir. O Senhor tem crescimento para as nossas vidas, o Senhor tem bênçãos para sermos alcançados. Mas, meu irmão, não fique se distraindo com algumas coisas que vêm só para te tirar do foco. Não perca o foco. Ajuste isso na tua vida espiritual. Mas a terceira coisa necessária para uma vida espiritual ajustada é perseverar na fé. Perseverar na fé. Uma das coisas que Jesus reclamou para Pedro naquele momento, no versículo 31, diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou, Pedro? Por que você não se manteve confiante? Irmãos, veja uma coisa. Pedro teve fé para sair do barco. Teve ou não teve? Ele ouviu a palavra de Jesus, ele teve fé. Ele teve fé para dar os primeiros passos. Mas o problema de Pedro, irmãos, é que faltou fé para ele continuar. Faltou fé para ele perseverar. Quando Jesus chama, ele teve fé para responder ao chamado, mas não teve fé suficiente para perseverar no chamado. E esse é o nosso grande desafio na vida cristã. É que muitas vezes nós temos fé para começar as coisas, mas nos falta fé para continuar nessas coisas. A fé só foi suficiente para o início. Daqui a pouco desanimou, daqui a pouco desistiu, daqui a pouco sumiu. Muitos começam bem o ano, mas não persevera. A fé inicial, ela vai se perdendo. Daqui a pouco, irmão, ele está longe da vocação, do chamado, do alvo. Teve fé quando começou a ler a Bíblia e entendeu que se dedicar à leitura da Bíblia é a melhor coisa que tem. Tem uns que a fé não passou de Gênesis, acabou, não persevera.
Nós temos que admitir que muitas vezes nós temos esse problema. Nós não perseveramos naquilo que o Senhor nos desafiou. Teve fé para entender que a consagração de vida é algo bom. E começou um propósito de consagração. Meu irmão, a fé não durou janeiro, não perseverou. Mês de fevereiro já não está mais em consagração. Não persevera na fé. Teve fé no dia que fez o propósito de ser aluno da escola bíblica, é bom, é abençoado. Hoje nós estávamos aqui, um grupo pequeno, não é por causa da chuva, mas que coisa maravilhosa, irmãos. E que tapa de luva de pelica, irmão Albino nos deu. Com mais de 70 anos. Quando ele começou a se arrumar na casa dele, já estava chovendo. Ele não mora nem no município de São Luís. Cidade Verde ali, acho que é Passo do Lumiar. Se arrumou chovendo. Com propósito. Saiu de casa. Você sabe, para chegar aqui na igreja, quantos ônibus ele não pega da idade dele com toda a chuva? O primeiro a chegar. Alegre, na casa do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar, irmão. E gente com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos, novo, nem um guincho consegue tirar ele da cama. Mas o propósito é crescer. Eu quero crescer, eu quero estar forte espiritualmente, eu quero que Deus me use. Mas não persevera, não tem força. Não dizima, não é porque não sabe que é bíblico, não, meu irmão, é porque não persevera. Vem o primeiro mês eu contribuo, o segundo mês daqui a pouquinho, estou aperreado financeiramente, eu vou pegar e daqui a pouco, irmão, o propósito foi para o espaço, porque a fé é só para começar. Mas a Bíblia diz que melhor que começar é terminar, irmão. Mas para terminar você tem que perseverar. Para conquistar você tem que perseverar. Perseverar na fé. Crer que é o melhor de Deus. Existem duas coisas de fé que você precisa entender. Só duas coisinhas. A fé, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser alimentada. A fé de ontem serviu para ontem. Se você quer continuar com fé hoje, você precisa alimentar a tua fé, porque senão enfraquece, irmão. Mas não alimenta. Romanos 10, 17, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem, a palavra, por dar ouvido, por se alimentar da palavra. Se alimenta de uma porção de coisa, de uma porção de bobagem, mas não se dedica à palavra, e quer ter fé para enfrentar as situações, quer ter fé para enfrentar os desafios, quer ter fé para encarar os problemas, mas daqui a pouco está fraco. Sabe por quê? Porque ele não alimenta a fé dele. São 12 meses. Você precisa de estar com a tua fé fortalecida todos os dias. Alimenta a tua fé, meu irmão. Alimenta a tua fé com uma vida devocional diária. Não, eu vou fazer um propósito de culto doméstico, de ler a minha Bíblia, de orar, de entoar um cântico. Coisa linda! A fé para o primeiro dia você manifestou, mas amanhã você vai precisar de fé. Amanhã você vai precisar perseverar. E se você não alimentar a tua fé, amanhã você não tem força.
porque os problemas virão, as dificuldades virão, o inimigo vai se levantar. E aí daqui a pouco, irmão, a nossa vida espiritual está toda desajustada. Segunda coisa sobre fé que você precisa entender: a fé precisa ser exercitada. A fé precisa ser exercitada. A Bíblia nos mostra isso. Irmãos, a fé é como um músculo. Se você não exercita, ela atrofia. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Escuta isso. Você nunca saberá a firmeza da tua fé até que ela seja submetida à prova. Você nunca saberá a firmeza da tua fé até que ela seja submetida à prova. Falar de fé, pregar fé, citar versículo de fé é uma coisa. Outra coisa é essa fé estar firme e sólida para, irmãos, quando o céu desaba. Aí você vai ter que exercitar, colocar essa fé em ação, essa fé prática. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Guarda isso. Hebreus 10, 35 e 36. Eu já estou caminhando para o final. Diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Aleluia. Perseverar, se manter firme. Durante todos os dias desse ano, você precisa entender isso. A minha fé ontem foi suficiente para ontem, mas hoje eu tenho que estar aos pés do Senhor, meditando na palavra, buscando os ensinamentos do Senhor, para ter uma fé forte hoje, e amanhã da mesma forma, e é depois de amanhã da mesma forma, porque o inimigo não nos dará descanso. Eu convido você a ficar em pé. Eu quero concluir dizendo para os irmãos, e que fiquem de alerta, e que fiquem guardados na memória, os maiores desafios que teremos em 2024 são trazer sempre na memória os ensinamentos que recebemos do Senhor. Eu não me esqueço do que Deus me falou. Eu não me esqueço do que Deus me alertou. Eu não esqueço daquilo que o Senhor levou o pastor a falar, sem nem conhecer a minha história, a minha vida. Eu não esqueço daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, naquele momento que eu estava orando, que nós estávamos juntos no culto. Traga sempre isso na memória. Segundo desafio desse ano, manter o foco, meu irmão. Deus vai levantar você, vai colocar no teu coração o desejo de fazer mais pela obra do Senhor, vai colocar alvos a ser atingido, vai mover o teu coração numa direção, mas o desafio é manter o foco, é não perder isso de vista, porque vão surgir as distrações, vão surgir pessoas, vão surgir problemas, vão surgir situações. Mantenha o foco todos os dias, mantenha o alvo todos os dias. Terceiro desafio, perseverar na fé. A coisa mais fácil que há no mundo é desistir de qualquer coisa. Ninguém faz esforço para desistir. A gente luta para não desistir. Todos os dias você vai buscar perseverar na fé, lembrando que diz a palavra do Senhor: melhor é o fim do que o início das coisas. Mas você nunca chegará ao fim se não perseverar. Que o Senhor te fortaleça espiritualmente,
que você mantenha a tua vida espiritual ajustada conforme a vontade do Senhor, e grandes bênçãos o Senhor trará sobre a tua vida e sobre a vida da nossa igreja. Amém, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos orar. Vamos orar nesse momento. E faça desse encontro nessa noite um pacto de ajustar a tua vida espiritual. Senhor, eu andei tão mal espiritualmente ano passado, andei com tanta dificuldade, tropeçava, caía, me levantava, daqui a pouco estava no chão novamente. Tem dia que eu estava tão alegre, tem dia que eu estava tão desmotivado para quanto às coisas. Mas eu não quero repetir isso, porque eu sei que isso não te agradou. E eu sei também que por causa disso eu perdi coisas, eu perdi bênçãos, eu não atingi alvos. Mas eu quero esse ano ter a minha vida ajustada conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Eu quero ser um vaso usado nas tuas mãos. Eu quero ser um canal de bênção na vida da minha família, lá no meu trabalho, no meio da minha igreja. Uma vida ajustada, vida espiritual equilibrada. Ajuda, irmãos, a equilibrarmos a vida familiar. Ajuda a equilibrar as nossas emoções. Vida espiritual ajustada, irmãos, equilibrada, é uma bênção. Nosso Deus e Pai, o Senhor sabe o quanto nós precisamos a cada dia melhorar, crescer, avançar. Por isso o Senhor plantou no nosso coração nesta noite, através dessa palavra, um alvo por excelência, que cada um de nós possamos ajustar a nossa vida espiritual, trazendo sempre à memória os teus ensinamentos, para que Ele possa nos direcionar em nosso viver. Oh Deus, não me permita esquecer do que o Senhor tem falado ao meu coração, não permito, Deus. Mas que não percamos o foco, que nada nem ninguém possa nos afastar daquilo que o Senhor tem colocado como alvo, como bênção a ser conquistada. Que tenhamos a força que vem de Ti para perseverar na fé, para perseverar na busca, para dia a dia continuarmos, ó Deus, firmes na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Fortaleça o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos, ó Deus. E a cada dia o Teu Espírito Santo agindo em nosso meio, possa nos manter no centro da Tua vontade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Aleluia. Se é para o Senhor, pode aplaudir mais forte. Meus irmãos, nesse momento, alguém que sentiu desejo, movido pelo Espírito Santo, para tomar uma decisão para Jesus, porventura alguém nosso meio que sentiu o desejo e entendeu que esse é o momento de fazer uma aliança com o Senhor e tomar uma decisão para aceitar Jesus, ou quem sabe se reconciliar com Cristo. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite o Senhor tocou no coração, e você sentiu que é hora de voltar para a casa do Pai, para fazer desse ano um ano diferente, com alvos novos, agora andando na presença do Senhor. Alguém para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, e se durante o cântico você sentir esse desejo, manifeste para que nós possamos orar e abençoar a tua vida. Vamos louvar ao Senhor.